Olá, amigas e amigos do canal Mineral. No último dia 29, sexta-feira passada, tivemos problemas na internet para finalizar nosso programa de sexta-feira, que sempre temos passado, e que vamos divulgar agora. Bem, não deixe de acessar o canal Mineral, que pode ser visto no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se inscreva, dê joinha e repasse esse vídeo para amigos, companheiros, que, sem dúvida nenhuma, será importante para se conhecer um pouco mais dessa realidade tão importante. Nós convidamos, na sexta-feira passada, dia 29, que não foi possível em função dos problemas de internet entre nós do sul do país e essa Amazônia tão grande. Nós convidamos Bonifácio Baniua, professor e liderança do seu povo, para nos falar sobre as lutas que eles enfrentam na defesa do seu território e cultura. Nunca se deve esquecer que desde a invasão portuguesa em 1500, todas as legislações, até a Constituição de 1988, consideravam a tutela do Estado sobre os povos originários, que até hoje enfrentam batalhas para garantirem suas terras e sua cultura. E é importante destacar que essas batalhas são as mesmas de todas as lutas que os poderosos, que os conservadores, em reconhecer os direitos dos que exigem um mundo sem discriminações de raça, de gênero e orientação sexual. Como primeira pergunta ao Bonifácio, que responderá 3 perguntas para depois eu fazer comentários, eu gostaria de saber qual a sua opinião, Bonifácio, sobre realizar mineração nas suas terras, conforme define a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 231, desde que essa atividade extrativa seja aprovada por vocês. Isso é o essencial. O que você pensa sobre isso? Uma segunda pergunta, Bonifácio, se refere a uma afirmação do antropólogo, sociólogo, que todos nós conhecemos no Brasil, pelo seu papel como intelectual e como uma pessoa atuante na política e um grande pensador nas questões indígenas, que é o Darcy Ribeiro, que em 1966, no texto dele, ele reafirma o seguinte, que se pode considerar 3 tipos de pessoas que se aproximam dos povos originários, se aproximam de vocês, Baniua, do seu povo. Esses 3 tipos de pessoas, de associações, de entidades, são as seguintes. Umas que visam incorporar os índios a qualquer custo na sociedade brasileira. Isto é, vocês são brasileiros e se deve para esse grupo de acabar com sua identidade cultural e mesmo suas terras. Esse é um primeiro posicionamento. Um segundo posicionamento, que Darcy Ribeiro chama de romântico, são aqueles que defendem radicalmente a preservação das culturas tribais, em suas características originais. Isto é, os índios, eles moram nas tribos, têm sua cultura, e ali que devem ficar, ali que devem desenvolver as suas atividades. E uma terceira visão que Darcy Ribeiro levanta são aqueles que consideram irreversível a expansão da sociedade nacional e a desintegração paulatina das culturas tribais. O que você acha disso, Bonifácio? Como você vê essa questão e até mesmo como seus pais, como seus avós, como seus parentes veem essas 3 formas em que muitas associações e entidades chegam a vocês? Não é nenhuma delas, é uma integração delas, é uma 4ª forma de avaliar essa questão dos povos indígenas? E uma terceira pergunta,
seu povo Baniwa, vive numa região limítrofe com a Colômbia e a Venezuela. Qual é a relação de vocês com seus parentes que vivem nesses outros países? É uma curiosidade que me parece extremamente importante do ponto de vista das políticas públicas brasileiras. Como se dão essas políticas públicas para os povos originários, hoje e historicamente, nesses países, Colômbia e Venezuela, em relação ao Brasil? Bem, um grande abraço desde Belo Horizonte, em Minas Gerais, e espero suas respostas para fazer os meus comentários. Tchau! Boa tarde, aqui quem vos fala é Bonifácio José Baniwa. Eu estou aqui para falar sobre mineração em terra indígena, conforme o que determina a Constituição Federal de 88. Então, na Constituição diz que para haver mineração em terra indígena tem que haver autorização do Congresso Nacional ouvida as comunidades afetadas. Nesse sentido, precisa de uma lei que regulamente isso, que diz como tem que ser feita a consulta, como tem que ser a legislação para poder haver mineração em terra indígena. Então, na minha opinião, esse é para grandes empresas, o que diz a Constituição Federal. Na minha opinião, existe outras formas de explorar esses minérios, que é extrativismo, que pode ser feito através dos próprios indígenas, aqui mesmo na nossa terra. Por quê? Porque é garantido na Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, onde garante cata, faiscação e garimpagem. Então o governo brasileiro, o governo executivo do poder público federal, podia trabalhar isso com as comunidades indígenas, para poder resolver o problema que existe hoje nas terras indígenas, os conflitos, os problemas de ideologia. Por quê? O extrativismo feito pelos próprios índios vai ser vendido para próprias essas grandes empresas que querem entrar em terras indígenas. Então não tem como fugir. Nós somos brasileiros, indígena é brasileiro, então trabalhando isso é que não é o meu pensamento em relação a isso. Mas que grandes empresas também, quando for interesse nacional, que seja elaborado uma legislação regulamentar com a participação dos povos indígenas, que nós estejamos ouvidos, não só as lideranças nacionais, não só as organizações nacionais, regionais, mas as comunidades como todo, os povos indígenas, todas as terras indígenas, para que a gente possa chegar numa legislação que possa ser bem mais perto da realidade e para que essa lei possa beneficiar as comunidades, beneficiar as empresas, tem que envolver a universidades, para poder dar base técnico-científico. Continuando a nossa conversa, eu estou aqui para responder a pergunta do professor Cláudio Sclier, que apresenta esse programa Sexta-feira Mineral. Então, em relação ao que diz o escritor, estudioso, antropólogo Darcy Ribeiro, sociólogo, viu, professor? E os que nos ouvem, eu acho que pouco ele entende dos indígenas, esse Darcy Ribeiro. Ele pode ter acertado algumas coisas, mas muito pouco, né? Porque a diversidade, eu não sei quantos povos ele visitou, não sei onde ele andou também. Então, por isso, eu não posso afirmar as coisas que ele fala, né? Indígenas são indígenas, nós somos mais de 300 povos no Brasil, aqui na Amazônia são mais de 180, aqui no Rio Negro somos mais de 23 povos, então não posso afirmar, porque Baniwa é Baniwa, Tucano é Tucano, Sateré é Sateré, e assim por diante, né? Então por isso que o entendimento das pessoas que se aproximam dos povos indígenas
não tem como afirmar o entendimento dele. Esse deve ser o entendimento, o olhar dele, né, o que ele estudou. Mas porque, no meu ver, ser humano é ser humano, né? O ser humano tem vários tipos, né? O que do bem e do mal, e nesse sentido sempre terá aqueles que querem o bem e aqueles que pensam de uma forma ou de outra em relação aos povos indígenas. Então, com isso, eu posso dizer que eu tenho encontrado pessoas boas e eu nunca encontrei pessoa tão ruim, né? Porque trata a questão indígena. Por isso, para mim, o ser humano é ser humano, de coração, corpo e alma, de osso. Então, a questão é saber se entender, conversar, dialogar para poder chegar no entendimento. É isso que é minha opinião em relação a isso. Nosso próximo papo aqui é sobre onde nós moramos, que é a fronteira, né? Próximo dos vizinhos Colômbia e Venezuela, e onde moram nossos parentes, né? Lá moram os parentes nesses países, porque na verdade para nós não existe essa linha imaginária, né? Até hoje em dia funciona assim. Graças a Deus, os governantes, os que guardam as fronteiras, como exército, tanto brasileiro, o lado colombiano e venezuelano, eles têm reconhecido isso. Eles têm sido pessoas que entendem nossa situação. Quando a gente quer visitar nossos parentes, a gente vai, visita e volta para nossa aldeia. Eles vêm, visitam a gente também. E assim a gente vive aqui na linha de fronteira. Não temos problema de visitar nossos parentes, como eles também não têm problema de vir para cá para o Brasil visitar nós. E assim continuamos a ter a nossa cultura, a nossa tradição, né? A nossa vivência. É isso que nós moramos aqui na linha de fronteira com o Brasil e Colômbia, aqui dos nossos vizinhos. Tá bom, professor? É assim que a gente vive e tá lá os nossos parentes vivendo a cultura deles, as dificuldades que eles têm. Tá certo? É isso aí. Obrigado. Então, para fechar o nosso bate-papo, nossa conversa em Sexta-feira Mineral, eu quero agradecer ao professor Claudio Scli e sua equipe e também aos ouvintes. Dizer para vocês que esses 3 momentos de nossa conversa sobre a forma de mineração em terra indígena, como determina a Constituição Federal de 88, sobre o entendimento do estudioso Darcy Ribeiro e também nossa vivência na linha de fronteira com nossos parentes que moram nesses países vizinhos. Então, eu quero afirmar a vocês que sobre a mineração em terra indígena, os povos indígenas não são contra, são favoráveis, querem produzir, querem trabalhar, porque há sua necessidade como qualquer ser humano que entende, que vive nesse momento, nos dias da atualidade. Precisam vestir, precisam colocar seus filhos na escola, precisam ter posto de saúde, precisa infraestrutura para a escola, que pouco nós temos e muito pouquíssimo temos do governo federal, do estadual e municipal, até nessa data. Entendeu? Então, por isso, a riqueza que temos, Deus deixou para a gente, assim como diz os próprios, os que trouxeram o Evangelho, e nossos ancestrais também falam que as riquezas naturais, minerais, são deixadas para nossos usos. Então, por isso, temos que aproveitar, temos que usar de forma racional, organizada. Por isso, nós temos defendido que nós devemos ser ouvidos, consultados antes de elaborar projeto, antes de fazer exploração, para que todos sejamos beneficiados. Tá bom? Então, e sobre o entendimento e a visão de não indígena em relação aos povos indígenas, isso é relativo, porque ser humano é ser humano, como eu já havia falado, tem do bem e do mal, mas continuamos a luta para que tenhamos sempre o bem, viver, banil, curipaco e qualquer
pessoa que venha do bem para trabalhar e querer fazer o bem com o nosso povo e na nossa terra. E defendemos muito bem nossa terra, queremos continuar defendendo. É isso a nossa visão sobre isso, e nossa vivência na fronteira também continua sendo bastante, como sempre foi. Nós temos esse livre trânsito de visitar nossos parentes e eles também nos visitar aqui na nossa terra, nosso território. Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Tivemos vários problemas de internet para finalizar este programa. O Bonifácio, lá em São Gabriel da Cachoeira, e nós aqui conseguimos resolver e trazer para vocês essas questões tão importantes que têm a ver com os povos originários. Muito obrigado pela participação nessa sexta-feira, Bonifácio. E como gosto de afirmar, o melhor professor é aquele que mais aprende. Bonifácio, ao escutar tuas respostas, as questões que apresentei, aprendi um pouco mais sobre os povos originários do Brasil. Obrigado. Com certeza vamos continuar essa conversa em outros momentos. O canal Mineral pode ser acessado no Twitter, Instagram e Facebook. Se inscreva, dê joinha, repasse esse vídeo e boa semana para todas e todos. Tchau.